Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a esse Hands-On. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Claro que nós vamos falar hoje de ultrassom, né? E, inicialmente, eu queria mostrar para vocês o que, na verdade, é um equipamento de ultrassom, né? O equipamento de ultrassom nada mais é do que um equipamento que transforma a energia elétrica em mecânica. Então, todo equipamento de ultrassom, ele tem que estar ligado na energia elétrica. Isso já distingue um equipamento de ultrassom com um equipamento sônico, que é aquele que é semelhante a uma caneta de alta rotação que você só conecta no seu equipo e funciona com o mesmo pedal do alta rotação. O equipamento de ultrassom mesmo, que é semelhante a esse que a gente está em mãos, ele tem um transdutor, que é ou caneta, que é isso que a gente tem na mão, né? E aqui dentro tem pastilhas de cerâmica. Então, essas pastilhas de cerâmica, ou PZT, quando estimuladas pela energia elétrica que entra através desse cabo, ela expande e contrai, transformando então essa energia elétrica em mecânica, certo? E dependendo do inserto que a gente rosqueia aqui na ponta, a gente vai ter diferentes aplicações clínicas. E o mais interessante é que o mesmo equipamento de ultrassom, ele serve para endo, para pério, para dentística, para prótese, para pequenas cirurgias como osteotomias, levantamento de seio e assim por diante, né? Então, você com o mesmo equipamento, você consegue fazer diferentes aplicações clínicas, principalmente se você não faz exclusivamente endo, né? Você faz outras coisas na clínica. Você também faz um pouco de clínica geral. É claro que nós vamos falar da Health, que é a empresa que nós fundamos o ano que vem, em junho de 2012, vai fazer 10 anos que a Health começou aqui no Brasil. Eu fundei a empresa porque, na verdade, eu sempre fui um usuário de ultrassom, né, no meu consultório. Usava muito para tirar pino, para tirar lima fraturada e tal, e sempre era muito difícil a gente conseguir os insertos. Tinha que pedir para alguém que ia para os Estados Unidos para trazer, aí tinha que trazer meio no contrabando no bolso. Então essa sempre foi uma das grandes dificuldades que a gente teve aqui no Brasil, né? Ter insertos para as diferentes aplicações clínicas. Então nós começamos lá em junho de 2012 com os insertos de endodontia, porque eu, claro, sou endodontista e a gente começou pelo que a gente usava mais, né? E mais recentemente, há uns 3 anos, a gente trabalhou muito forte com o professor Márcio Grise, da USP daqui de Ribeirão, desenvolveu toda uma linha de periodontia. E agora a gente está forte trabalhando com o pessoal, né, de implante pério, desenvolvendo toda uma linha de osteotomia, de tratamento de mucosites e periimplantites, e também com o pessoal da dentística. Então tem muita novidade aí na parte de dentística. Para vocês terem uma ideia, a gente tem alguns casos clínicos documentados. Com ultrassom, por exemplo, você consegue cortar uma faceta. É uma das aplicações que você teria como opção no mercado, um equipamento de laser que custa R$200 mil, né? Mas com um inserto ultrassônico correto, na potência correta, você consegue cortar essa faceta de porcelana. Então vamos mostrar para vocês algumas coisas super importantes. Primeiro, o inserto vem numa embalagem e aqui tem algumas informações, né, que são fundamentais. O nome do inserto e a aplicação clínica. Então ele vai ser utilizado câmara pulpar E6D. E6D ele tem um formato de bala, de revólver, na sua ponta, diamantado. Então toda vez que eu tenho D, E6D, eu tenho a presença do diamante incorporado à ponta do inserto. Qual que é a diferença da gente ter um inserto liso e um inserto diamantado? O inserto liso, como por exemplo, a gente tem aqui uma Irisonic, Irisonic, não tem diamante. É um inserto totalmente liso, ok? Então, o inserto liso, ele não tem poder de desgaste em lateralidade. Tanto é que a gente faz uma raspagem periodontal, certo? Você consegue remover o cálculo, o biofilme, sem danificar o cemento radicular. A partir do momento que a gente... Mas na ponta, esse inserto tem. Ele tem poder de desgaste, mas a gente nunca usa, por exemplo, na pele a ponta do inserto. A partir do momento que a gente coloca
o diamante, né, na lateral do inserto, recobrindo, aí eu ganho poder de desgaste em lateralidade. Então esses insertos, assim como E6D, E2D, Finder, são todos insertos de câmara pulpar, assim como E7D, nós podemos utilizar na câmara pulpar e, portanto, eles têm diamante. Por quê? Porque eu preciso do desgaste em lateralidade. Quais são as aplicações clínicas aqui em câmara pulpar? Nós vamos ter aí remoção de restos de resina, remoção de restos de amálgama, por exemplo, teto, né? Fazer todo o refinamento dessa câmara pulpar. Nós podemos também localizar MV2, né? Ou quarto canal, o istmo nos molares inferiores, assim como o canal mésio-medial, né? Então, depende do tamanho do istmo, do diâmetro desse istmo, do tamanho desse canal e assim por diante, a gente escolhe o inserto de desenho de ponta diferente, né? Mas é claro que tem as preferências, né? Por exemplo, se você for fazer um MV2, localizar um MV2, preferencialmente você use a Finder, porque ela tem uma geometria específica para isso, né? É um inserto muito delicado, veja bem, tem o diâmetro de uma Gates número 1, e aí você consegue localizar esse canal fazendo micro desgastes. Isso é super importante, ok? E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos iniciar, né? Deixa eu finalizar aqui as informações da embalagem. Então, E6D, D eu tenho diamante, E é um inserto de câmara pulpar. Aqui nós temos o encaixe, então é N, que atende aos equipamentos de encaixe do padrão NSK Satelec. Quais são esses equipamentos? 70% deles. NSK, Satelec, Schuster, Gnatus, DTE e uma série deles. Se eu tenho aqui E, aí a gente atende os equipamentos de encaixe padrão EMS. Então, o EMS, obviamente, o WH, o Woodpecker e uma série de outros equipamentos. Temos também um terceiro encaixe que é o DABI, que só esse equipamento no mundo inteiro utiliza aquele encaixe, não tem nenhum equipamento que compartilha a mesma rosca. E nós temos também um quarto que é o padrão ENAC, que é o mesmo encaixe, inclusive, dos CV-dentos. Então, não os CV-dentos, esse mais novinho aí, que tem um quinto encaixe, que a gente não vai fabricar, mas o padrão ENAC, que é o equipamento mais tradicional da CV-dentos, ok? Então, esses 4 encaixes, né, mais o Sirona, que nós não temos todos os modelos, atendem praticamente a 100% dos equipamentos normais, piezo normal, que são esses equipamentos que a gente tem que faz periodontia e tal. Nós também fabricamos para os equipamentos cirúrgicos. Quais são esses equipamentos? Mectron, VarioSurge, Driller e assim por diante. Então, esses equipamentos são equipamentos geralmente usados para bucomaxilo em cirurgias maiores ou em ambiente hospitalar para fazer cirurgia ortognática, por exemplo. Mas nós também temos, acontece que é outro equipamento que no dia a dia do consultório talvez a gente não tenha necessidade. Uma outra coisa importante, esse código de barra aqui, se você usar o QR Code do seu celular para fazer a leitura, ele vai te levar para uma página mostrando como faz a regulagem de potência, tá? De potência. Tudo bem? E aí, a partir disso, nós vamos abrir o inserto, ó. Ele é fácil, é uma embalagem simples e fácil, porque obviamente ela vai ser descartada, então não há necessidade de fazer uma embalagem mais sofisticada que isso. Então aqui no inserto nós temos informações importantes, por exemplo, na parte inferior do inserto nós temos gravado aqui o número de lote, e na parte superior, a logomarca da Hels, o nome do inserto gravado. Aqui no caso é E6D. Então vejam, E6D, formato de bala, né? Olha lá, bala diamantada. Então, esse é o E6D. A partir do momento que a gente abrir o inserto, o que nós vamos fazer? Rosqueá-lo na caneta ou no transdutor. Então vejam, ele tem que rosquear tranquilamente, ó, sem esforço, sem raspar,
vai dar umas 4 a 5 voltas, chegou até o final, vejam, não vai mais. Aí a gente tem uma chave especial, que ela é pequena propositalmente para você não criar um braço de alavanca, e aí nós vamos fazer o torque, ó, que não é um torque exagerado, mas é um torque que o inserto fica firme e eu não consigo removê-lo com os meus dedos. Eu tenho que usar novamente a chave. Feito isso, o inserto está posicionado para iniciar o trabalho de regulagem de potência para a gente começar o trabalho no interior da câmara pulpar. Como nós sabemos que existem diferentes equipamentos com diferentes qualidades, essa que é a verdade, é como o carro, né? Você tem Gol, né? Tem 4 rodas, tem volante e você pode ter uma BMW. São carros, mas com qualidades totalmente distintas. Com equipamento de ultrassom é exatamente a mesma coisa. Então, eu não posso dizer que eu devo usar, por exemplo, a E6D com 40%. Eu não posso determinar, use 40%. Por quê? 40% no equipamento de boa qualidade é uma coisa. 40% no equipamento mais ou menos, não? Mas tem um método que nós bolamos, que vai aparecer aí na tela, em formato de QR Code, não sei em qual canto aqui, nós já fizemos isso, e aí eu vou mostrar para vocês. Depois que você está com a potência calibrada, você vai trabalhar na maior parte dos procedimentos de câmara pulpar a seco. Só que o equipamento de ultrassom não foi feito para trabalhar a seco. Tanto é que ele tem uma mangueira que corre a água por dentro para sair aqui na ponta, para refrigerar a caneta, porque ela esquenta enquanto ela está gerando movimento mecânico, certo? Como ela transforma energia elétrica em mecânica, tem geração de calor. Então a água serve para refrigerar. Então a gente trabalha seco para poder visualizar o que a gente está fazendo, mas de tempos em tempos. Quanto? A cada 25 segundos. Dá uma pausa, abre a água, porque você precisa refrigerar a caneta, o transdutor, e também precisa lavar a câmara pulpar, porque vai formar tanto pó de dentina, você não vai conseguir visualizar nada. Então é sempre esse procedimento. Faz a seco para poder visualizar, principalmente para quem usa microscópio e lupa, e aí depois você abre a porta de água, refrigera seu transdutor, isso vai aumentar a vida útil, a longevidade do transdutor, e depois você, de quebra ainda limpa, lava ultrassonicamente a sua câmara pulpar. Muito bem, então com a calibragem do ultrassom realizada, nós vamos colocar a ponta do ultrassom perpendicularmente ao assoalho, por exemplo. Eu vou fazer aqui na parte externa da raiz, só para que vocês possam observar o movimento, a cinemática, né? Então, pisou, ó, eu vou criar uma canaleta, ó. Às vezes no começo escorrega um pouquinho, como vocês estão vendo. Por isso que eu tenho que fazer um movimento lento, contínuo e uniforme. E vejam que em pouquíssimos segundos, o tanto de dentina, aqui no caso cimento, né, que nós cortamos e o pó de dentina que formou ao redor, né? Agora o que a gente teria que fazer? Abrir a porta de água, lavar tudo isso, para que a gente possa limpar, lavar e refrigerar o transdutor. Vamos lá para dentro do canal, né? Imaginando agora que a gente está iniciando, por exemplo, um retratamento. Então, olha, qualquer inserto, quando eu não utilizo água, por exemplo, agora está trabalhando a seco, quando eu encosto numa guta persa, ó, eu plastifico essa guta. Então, imagine que eu terminei o tratamento, eu quero fazer todo o refinamento, ou eu estou fazendo um retratamento e eu tenho que tirar essa guta em excesso para localizar os canais, ó. Então vejo que eu não estou fazendo um movimento todo louco assim, é um movimento lento, contínuo, uniforme, bem tranquilo, micro precisão, olha lá. Rapidamente a gente plastificou e removeu esse excesso de guta. Ó, eu venho aqui, tiro. Tá. Se eu tivesse finalizado a obturação, isso seria o suficiente para cortar essa guta e limpar a câmara pulpar, tá vendo? Ó, aí você pode, inclusive, ó, tirar o excesso, ó, tirar todo o excesso, certo? E com o próprio inserto, você pode compactar essa guta na embocadura dos canais, ó.
fazendo com que ela fique bem acomodada e sem excessos no restante. Então, fica o resto de cimento, vai lá, limpa o resto de cimento, limpa todas as paredes, tira o resto que ficou de remanescente de teto, antes mesmo de iniciar o retratamento. Deu uma limpada na casa, olha que bacana, tá? Aqui tem um pouquinho de teto, a gente percebe que, e é assim que a gente vai trabalhando, com muita tranquilidade, em poucos segundos. Então vejam, após a remoção de todo aquele excesso de guta, uma lavagem, né, ultrassônica, e a gente já tem a câmara aí limpa e preparada. Tem um pouquinho de remanescente aqui de guta, tá vendo? Mas ele não está aderido, ele está solto, tá? E aí a gente inicia a remoção dessa guta persa. Por que nós estamos falando de retratamento? Porque a vida do especialista, 90% do que ele faz no consultório é retratar. Então, a gente está aqui se baseando numa sequência lógica de retratamento, né? O paciente chegou, você vai dar uma limpada na casa, localizou aqui as entradas dos canais com guta persa. Qual seria o próximo passo? Nós vamos trocar a E6D, que é a bala, por uma Clear Sonic, por exemplo. Nós trocamos o inserto agora por uma Clear Sonic. Então observem a ponta da Clear Sonic. A gente tem um cone na ponta, né? Os mais antigos vão lembrar da Lima Hedstrom. Então é como se a gente tivesse uma das espiras lá da Hedstrom na ponta do inserto. E com essa área retentiva ao redor, né, desse cone, no término desse cone, é que a gente aproveita para fisgar a guta e remover a guta do interior dos canais radiculares. Então vamos lá. Eu tenho aqui o dente, deixa eu colocar ali no foco certinho, muito bem. E aí a guta está bem dura, vejam, né? Eu piso no pedal e aí ela plastifica a guta como manteiga. E o que a gente vai fazendo? Introduz na guta e traciona essa guta para fora. Introduz e traciona. E aí, sem o uso de solvente, sem nada, a gente consegue remover toda a guta persa do terço cervical e médio de uma forma muito rápida e segura. Vejam isso. Muito rápida e segura. Eu posso trabalhar com o ultrassom todo o tempo ligado, como agora, posso fazer ele, e aí eu vou jogando contra as paredes, vejam, e a guta vai saindo, né? Ou eu posso, conforme eu vou chegando mais próximo do terço apical, eu dou um toquezinho no pedal, a guta se prende na parte retentiva da Clear, e aí você traz essa guta para fora. Olha só isso, olha que beleza. Vejam, como a gente na TV aí não tem muita noção de profundidade, só para vocês terem uma ideia, em pouquíssimos segundos, né? Vamos tirar aqui essa guta, aonde a gente já está no interior do canal. Então vejam, só para a gente ter uma ideia, eu vou pôr meu dedo aqui, fazer uma odontometria meio tupiniquim. Então vejam, olha, em pouquíssimos segundos nós estamos aí com todo o terço cervical e médio já preparado, né? Eu consigo ir mais? Consigo. Qual é o fator, né? O fator aqui que vai determinar se eu consigo chegar próximo ao comprimento de trabalho ou não? A curvatura, a anatomia, o diâmetro desse canal. Aonde eu entraria com uma Gates número 1, eu posso entrar com a Clear, veja. O legal é que ela mesma, ela vai me dando uma ideia, se eu consigo, aprofundar ou não. Mas é claro que toda vez que eu chego próximo do terço apical, começo a chegar, para que não ocorra o extravasamento de guta persa, né? A gente diminui um pouco, faz pequenos toques, e eu vou de pedacinho em pedacinho fisgando a guta. O que eu ganhei de tempo no terço cervical e médio, eu vou agora utilizar no terço apical para ser bem detalhista aqui, conservador. O que eu quero que vocês observem, entrou, caiu um pouquinho ali.
Ó, a gente tem aqui, ó, áreas, ó, como essa região aqui, ó, que não foram tocadas pelo instrumento rotatório ou reciprocante. A gente aproveita, usa Clear para desagregar biofilme aqui, por exemplo, para limpar essas regiões, ok? Tocando as duas áreas que a gente chama aí polares do canal radicular. Então, sempre as duas regiões que são mais difíceis de limpar, né? A vestibular e lingual, principalmente nesses canais ovoides como esse. Então, pessoal, só para registrar, né? A gente fez uma lavagem bem rápida aqui. Joguei um pouquinho de ar. Claro que no paciente a gente não vai fazer isso, a gente vai irrigar, aspirar, mas com o dente na mão aqui eu não consigo fazer isso. Mas é bem fácil de perceber como praticamente a gente desobturou o canal todo, quase todo, deve faltar aí 1 ou 2 milímetros de guta no terço apical em pouquíssimos segundos, sendo extremamente conservador. Por que eu acho importante a gente ser muito conservador? Porque a grande maioria dos dentes que a gente recebe para fazer retratamento, eles já passaram por tratamentos muitas vezes antigos, onde foi utilizado gates Glidden, ou piso, ou largo, e foi feito um desgaste excessivo nesses canais radiculares, e eu não tenho mais espessura de dentina para poder desgastar. Então, o ideal aqui é fazer o que a gente fez. A gente limpou, removeu a guta, conservando o máximo de dentina possível e evitando usar solvente que forma uma massa que penetra no túbulo dentinário, que é extremamente difícil de ser removida. Então, depois de utilizar a Clear Sonic, remover toda a guta do terço cervical e médio, aí você pode utilizar um instrumento da sua preferência no terço apical, seja ele rotatório ou reciprocante. E feita a utilização desses instrumentos para fazer a limpeza do terço apical, o que a gente vai precisar fazer? Quando você usa o instrumento rotatório ou reciprocante, ele vai formar debris, vai impactar esses debris nos canais laterais, nos deltas, nos istmos. Se o canal é ovoide, vai empurrar esse debris para as laterais. Então a gente precisa utilizar a ativação ultrassônica, né, para poder limpar essas áreas onde os instrumentos não tocam. Então aqui a gente está mostrando com o microscópio os dois insertos, para que vocês tenham uma ideia, a E6D que a gente utilizou, né, para fazer câmara pulpar, e a Irisonic, que é um pelo, né, é da espessura de um fio de cabelo basicamente. É um inserto que tem 0,2 de diâmetro e conicidade 0,1. É um inserto que não tem corte, ele é um inserto liso, não é uma lima, então ele não vai desgastar a parede em lateralidade. A única função que ele vai fazer é ativar a solução irrigadora. Muito bem, então o que nós vamos fazer? Agora, com o canal inundado, a gente coloca a Irisonic 2 milímetros aquém do comprimento de trabalho, e aí o inserto, né, nós vamos trabalhar com um pequeno movimento de penetração e retrocesso. Então veja o movimento que esse líquido faz dentro do canal radicular. Aqui no caso eu estou usando água, tá? Não estou utilizando o hipoclorito por ser um hands-on, mas é claro que isso tem que estar inundado com hipoclorito. Mas veja, só de utilizar a água e a Irisonic na potência correta, a limpeza, todo esse líquido que está turvo, tudo isso aqui estava no interior do canal radicular, aderido às paredes. Então, olha lá, ó. Vejam como você tem, ó, a ativação, ó. Só para vocês terem uma ideia, né? Aqui vamos pegar uma região, se a Irisonic, ó, desagregando esse biofilme, ó, olha só isso. Então é isso que a gente quer fazer dentro do canal radicular. Eu vou desagregar esse biofilme, ó, né? Desgastando absolutamente nada, praticamente nada, mas fazendo a limpeza do interior desses canais radiculares, desagregando esse biofilme. No caso, como é um retratamento, se faz parte da sua filosofia de trabalho, não vamos aqui entrar em filosofia de trabalho, você pode colocar uma medicação intracanal, hidroxicalço, por exemplo, e com a Irisonic ativar por 30 segundos, a Irisonic ele vai empurrar esse hidroxicalço para o interior dos túbulos dentinários, fazendo com que esse hidroxicalço penetre 7 vezes mais no interior dos túbulos dentinários. Então, protocolo,
São 2 ativações de 30 segundos. Você completa com hidroxicálcio, ativa por 30 segundos. O que pode acontecer? Ele vai entrar nesses istmos, em tranças e tal, ele abaixa um pouquinho, você complementa com hidroxicálcio e aí você faz mais uma ativação de 30 segundos. Na sessão seguinte, o que você vai fazer? Lavar esse hidroxicálcio, também utilizando a Irrisonic, secar esse canal radicular, né? E obturar. Então, como que a gente vai fazer a obturação? Normal. Você vai fazer até a etapa da prova de cone, colocação dos cones, cone principal, né? Vai colocar o cone principal. Esse cone tem que estar travado, né? Então aqui, só para a gente conseguir um pouquinho mais de travamento, eu vou tirar a pontinha do cone. Então, esse cone principal. E aí nós vamos colocar os cones acessórios. Aqui eu não estou usando cimento, ok? Só porque é um hands-on, mas o ideal, é óbvio, é que a gente utilize o cimento para preencher o espaço entre os cones e a parede do canal radicular. Então, trava tudo, trava, ok? Tá tudo travado, né? Bem preenchido. E a partir daí o que nós vamos fazer é o corte da gutapercha. Essa é uma cut condenser, então veja que na ponta do inserto nós temos parecendo uma lentilha e um disquinho voador. Então o que nós fazemos? Colocamos aqui, bem na embocadura do canal, próximo aos cones. Aí a hora que a gente pisa, ó, veja, ele plastifica esse cone com muita facilidade. Aí eu levo contra as paredes e faço o corte dessa gutapercha sem me preocupar, né? Como a gente tem aquela preocupação de estar cortando com instrumento a tecido. Aqui eu pisei, aí ele aquece. Tirei o pé, ele esfria. E aí eu condenso. Pisei, ó, agora ele não tá compactando, porque eu não tô pisando. Pisei, ele aqueceu, ó. Aí eu posso, inclusive, utilizar isso, ó. Piso, para poder, ó, empurrar um pouquinho e fazer uma condensação vertical e acomodar essa guta. Veja que cada vez, ó, pisei, vira uma manteiga, tirei o pé, ele vai funcionar somente como um condensador. Qual que é a importância disso? Eu não troco de mão, eu não fico trocando de mão. Com a mesma ferramenta eu corto, condenso e faço a compactação. Muito bem, pessoal. Era isso que a gente tinha para mostrar, é um hands-on bem curto, mas para que vocês tenham um contato inicial com o ultrassom e com os insertos da Helsi, né? E espero que vocês tenham gostado. Entrem lá no nosso site, helsiultrasonic.odo, né, de odontologia.br, helsiultrasonic.odo.br, e sigam a gente lá no Instagram, helsiultrasonic.br.